Boa noite, vamos para mais uma reflexão. Quero te levar hoje com duas reflexões aí para o seu travesseiro, tá? E a gente vai falar sobre culpa, esse sentimento que pode te atravessar de uma maneira muito profunda. Você pode entrar num abismo mesmo, num limbo emocional e que está muito conectado por diversas vezes com a sua identidade. Então a culpa ela pode te visitar por algo que de fato aconteceu e você se arrepende dela, mas ainda fica ali ruminando. Ou, e esse é o grande ponto aqui do vídeo de hoje, tá? Ou essa culpa pode te visitar por uma idealização do eu, né? Pela perspectiva da psicanálise, a gente pode trazer isso, dessa idealização desse eu. E olha como isso te traz um emaranhado. Eu vou trazer um novelo para ilustrarmos aqui novamente. Essa mulher, ó, que precisa ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa esposa, se for o caso, né? Ou ainda não, uma boa mulher, uma boa profissional, uma boa mãe, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Isso tudo é próprio da vida. Isso faz parte da vida. Mas percebe quanta corda há, quanta vida há, e no meio disso, desses ideais que talvez você mesma tenha criado para você, não acontece, acontece uma frustração. E é necessário elaborar e manejá-la. Porque senão você pode entrar num abismo de saber quem sou eu, se nada disso aqui que eu fiz fluiu. Quem sou eu diante desses erros que aconteceram? Porque essa culpa está muito ligada com a crença que você tem sobre si, desse ideal que você gostaria de ter sido e não foi, desse ideal que você gostaria que tivesse sido dessa forma. Eu queria ter sido essa mulher aqui na minha adolescência, eu queria ter sido essa adolescente, essa jovem. Queria ter escolhido aquele curso lá no começo. Queria ter casado melhor. Ou então queria já ter casado. Queria não ter escolhido, ter passado por isso. Mas percebe que você não tinha condições de fazer isso. E aí tem um livro que eu já quero até trazer para você, que é um livro que eu trago muito na mentoria, e elas vão trazendo, né? As mulheres vão trazendo, inclusive você que estiver na mentoria, que estiver lendo, lembra sempre de anotar, tá bom? Se você estiver assistindo aqui esse vídeo, estiver lendo, você vai lembrar desse livro. É esse livro aqui, ó. Autocompaixão, tá? Esse livro é um livro muito bom, é um livro que realmente traz um pouco mais de consciência. Lembra que a consciência é um primeiro estágio dessa mudança, desse novo que você tanto está buscando. Que se você não quisesse um novo, você não estaria aqui. Então, algo dentro de você pulsa por esse lugar. E esse lugar perpassa por acolhimento. Acolhimento não é fraqueza. Durante muito tempo, eu não conseguia distinguir isso, gente. Então eu sei o que você sente diante desse limbo emocional que você vai entrando. Então, olha só, quando você não é a mulher perfeita, não é a filha perfeita, não é essa mãe impecável, né? Não é uma profissional sem falhas, porque na verdade, isso não existe. Isso é uma idealização, é algo que foi criado no seu imaginário. E aí você se frustra ou frustra alguém. E como lidar com isso? Desse lugar, sem ter essa culpa que pode entrar até numa distorção cognitiva, do 880, do sempre, do nunca. Tudo é muito, né? Ou 8 ou 80. E quero te trazer um exemplo também, que é da mulher samaritana. Porque quando esse ideal não é atingido, né? Eu deixei já nossas perguntinhas aqui para você levar aí para o seu travesseiro essa noite. Já estou passando aqui para elas. Então, quando esse seu ideal não é atingido, o ideal que você criou ou sobre o outro ou sobre você, quando ele não é atingido, o que é que sobra? Culpa.
E como você lida com ela? Como foi que você aprendeu? Quando as pessoas ao seu redor, ali, quando você é criança, adolescente, elas erravam, como era isso? Como era errar? Como era pedir desculpa? Como era se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, sem tanta dureza, mas com autocompaixão? Como era? Ou então, não, Érica, não é. E como o meu serviço aqui não é te trazer respostas prontas, mas te levar para esse lugar de mergulho, eu quero te trazer essa reflexão, que é da mulher samaritana. Para você que não conhece, tem uma passagem na Bíblia, tá? Essa aqui é minha bíbliazinha de guerra, né? Que é Jesus e a mulher samaritana. Fica lá no Evangelho de João. E Jesus encontra essa mulher no poço, no pico do meio-dia, né? Pense aí, aqui eu tô gravando aqui esse vídeo, eu tô em Fortaleza, né? Tá numa épocazinha de chuva aqui, muita chuva. Mas pense no pico do meu dia aqui, que é um sol para cada cidadão. Você indo buscar água, no pico do meu dia. Normalmente, comumente, o que é que a gente imagina? Não, meu dia as pessoas sabem que estão mais quente, que é mais quente, então teria menos pessoas ali. E aí essa mulher decide ir meio-dia buscar água no poço, quando não tinha ninguém. Então ela estava evitando ser vista. Ela não queria ser vista. Ela não queria ser vista por outras mulheres. Por quê? Será que havia uma culpa dentro dela? Vergonha, rejeição? O que visitava aquela mulher? Mas alguém lhe esperava. E não era qualquer alguém. Era alguém que daria para ela a água que ela tanto procurava. E hoje, porque para amanhã você terá uma nova sede. Mas para hoje, qual é a água que você está precisando? Quando você olha aí para a sua vida, olha aí para a sua vida. Qual é a água que você está precisando? Qual era a água que aquela mulher precisava? O que é que você acha? Eu quero que você coloque aqui depois o que é que você acha que ela precisava. Eu alucino aqui algumas coisas que ela precisava. De acolhimento, de amor, de direção, de saber quem ela era, o que ela merecia. Porque ela já tinha tido 5 maridos, 5 maridos, 5 maridos. E nenhum era dela. Por isso a vergonha. Por isso se escondia. E aí vamos para uma primeira pergunta. Porque, e perceba, Jesus não condena ela. Ela entra num diálogo, vale muito a pena você ler. Vá lá e leia. Vale muito a pena, vale muito a pena. Te convido realmente a ir ler. E depois vem pra gente conversar um pouquinho sobre, tá? Mas Jesus não condena ela. Jesus traz clareza. E demonstrando que nesse lugar de culpa não há crescimento. Você já deve estar cansada aí de ouvir. Aliás, não esteja cansada, não. Você pode ficar calejada. Não, mas não se canse não de ouvir, porque se você ainda está ouvindo, é porque ainda algum movimento aí na sua vida ainda precisa acontecer para você parar de ouvir e ir para uma nova estação. Mas diferenciar o que é a culpa dessa responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas. E começar a se interessar realmente por você. Porque eu faço o que faço. Se eu não queria fazer. Por que eu escolho esse tipo de homem? Por que eu estou nesse tipo de emprego? Se eu não gosto, se eu não amo, por necessidade. Ok. Mas quais são os outros movimentos que estão acontecendo dentro de você? E também no externo. Para que isso aconteça de uma maneira diferente e você possa realmente trabalhar com o que você ama. E servir e frutificar. Vamos para a primeira pergunta para você levar para o seu travesseiro, tá bom? Para você levar lá para o seu exame de consciência aí nessa noite, tá? E aí para as meninas, para as mulheres da mentoria, anota, tá bom? Anota para quando tiver sua sessão, você trazer tudo isso para cá também.
tá? Porque o teu nível de consciência é outro, tá bom? Primeira pergunta: em que momento você tem se punido mais pelo que acredita que deveria ter sido do que pelo que realmente aconteceu? Vou te exemplificar. Você pode dizer assim: não, Érica, é porque eu me culpo, parando aqui para pensar, eu me culpo porque eu passei muito tempo naquele relacionamento. E o tempo para nós mulheres é diferente. E eu ainda continuo me culpando porque era para eu ter terminado antes. E eu fico aqui, ó, nesse lugar, emaranhada, amarrada. Daqui não sai, né? E aí a gente vai tirando, para que você possa realmente, ao perceber que você fez o que tinha condições de ser feito naquele momento, daquele lugar. Ou não, tá? Mas são consciências aí que são suas. Você é livre para deixar com que isso possa vir aí na sua mente, tá bom? Uma segunda reflexão para você. Onde na sua vida hoje você tem se escondido? Talvez você saiba que tem um chamado, você saiba que tem um grande dom, você saiba que tem um potencial, mas você se esconde. Se esconde igual a mulher samaritana, de um outro lugar. Mas você escolhe sair somente ao meio-dia, no pico do meio-dia, no sol do meio-dia, que é um para cada cristão. Onde não tem ninguém na rua, onde não tem ninguém para te ver. Evitando se expor, evitando se posicionar, evitando ser vista. Sabe por quê? Porque lá na base, você tem medo de não ser suficiente. Você tem medo de ser criticada. Tem medo de ser questionada. Tem medo de errar, tem medo do medo. Mas escreve. Escreve tudo isso. Não tenha pressa, não se apresse para responder. Deixa emergir, deixa vir, deixa refletir. E aí, no decorrer desses dias, busca se encontrar com Jesus e pedir essa água para Ele. Lembrando que somos mente, corpo e espírito. São as 3 esferas. Por isso que eu sempre vou trazer aqui questões para você elaborar emocionalmente, te convidar a movimentos do corpo, por isso uma rotina, uma boa rotina, essa rotina que funciona para você, e olhar para o teu espírito, para o teu espiritual. Somos um tripé, ó. Se tirar uma perninha, as outras duas não vai ficar em pé durante muito tempo, uma hora vai cair. Então, ideais. Lidar com a frustração. Ah, eu cheguei nos meus 30 anos e a vida não tá como eu imaginava. Eu cheguei nos meus 40 e a vida não tá como eu imaginava. Certo. E agora? O que faremos com isso? Para onde caminharemos? Mas não caminharemos só. Há alguém que sempre vai ter uma água viva. Tá? Então fiquem com Deus, boas reflexões para vocês. Espero as partilhas das meninas da mentoria, das Auroras lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E se você tiver desejo de entrar pro grupo, você fala também aqui, tá bom? Que a gente vai lhe acolher, vai lhe trazer para esse lugar pra gente ir, ó, tirando aí essas linhas desse grande novelo, né? Desse grande novelo da nossa vida, do nosso mundo interior, do nosso mundo feminino, e que infelizmente, a culpa ela faz tão parte, né, dessa esfera do ser mulher. Mas é possível esses manejos, tá? É possível essas elaborações, com dedicação, com paciência e com direção. Então fiquem com Deus e eu espero também as reflexões aqui nos comentários, nas mensagens, nos directs, para que a gente possa continuar tendo essa troca que é tão frutífera. Tchau, tchau.